sexto ponto aí, ó. Não explica para os pais o que é adaptação ao meio aquático e qual é o objetivo dessa adaptação. Por que o professor muitas vezes não explica isso para os pais? Porque o próprio professor não sabe. Ele não tem claro para ele qual é o objetivo da adaptação ao meio aquático. Ele não tem claro para ele qual é o objetivo da adaptação ao meio aquático. Então, como é que ele vai explicar isso para os outros? Aí eu ouço muito assim, quando eu falo sobre esse assunto, né? Ah, mas o pai me cobra que o filho aprenda os nados, que ele acha que a gente está enganando o filho e tudo mais. Aí eu pergunto, mas e o que você fala para o pai? Ah, não, mas o pai está pagando. Mas o pai ele quer o melhor para o filho. É a mesma coisa que a gente começou na minha apresentação hoje aqui. O pai ele quer o melhor para o filho, mas ele não sabe o que é o melhor para o filho nesse sentido. Ele resume a natação a fazer crawl, cospe, peito e borboleta, mas ele esquece que a filha dele tem 3 anos de idade. É nossa responsabilidade, enquanto professores e a própria instituição, a escola de natação, mostrar para os pais qual é o objetivo da adaptação, qual é o objetivo daquela aula. Então, inicialmente, possivelmente vai acontecer isso. Você ter lá a professora que está aí do lado esquerdo explicando qual é o objetivo da adaptação ao meio aquático, o que tem que acontecer, a ideia de gerar autonomia e competência em qualquer ambiente, que a criança tenha múltiplas experiências dentro da água. E o pai estava pensando que saber nadar ou adaptação ao meio aquático era para poder fazer o nado borboleta. E a mãe estava acreditando que era alguma coisa para poder aprender aquele nado que ela ouviu falar quando era mais nova, que era o nado de crawl. Então cada um fala uma linguagem diferente porque cada um tem um entendimento diferente do que é adaptação ao meio aquático. Então essas pessoas precisam conversar para que todas falem a mesma língua. Ah, agora os pais entenderam o que é adaptação ao meio aquático, entenderam que tem um processo, entenderam que tem níveis e quando chegar num determinado momento as crianças vão aprender os nados. E até em termos de formação, em termos de vontade de fazer aula de natação, passar por esse processo vai ser muito interessante. Eu duvido que os pais não comprem a ideia, pessoal. Eu duvido que os pais não gostem mais de ver os filhos felizes querendo ir para a aula de natação do que aquele filho que já não aguenta mais fazer crawl de um lado para o outro. O exemplo que eu falo geralmente é do meu filho. Ele adorava ir para a aula de natação, aí de repente ele perdeu um pouquinho da vontade. Aí eu falava, Felipe, o que foi? Oi, Débora, pode falar aí. Aí ele falava assim, Felipe, você adorava ir para a aula de natação, o que aconteceu que você não gosta mais? Ele, papai, antes eu ia para a natação para poder brincar, agora eu fico nadando de um lado para o outro, eu fico muito cansado, é muito repetitivo, eu não quero mais ir para a aula de natação. Então, isso já aconteceu com vocês alguma vez? Com os filhos de vocês ou com os alunos de vocês? Então, até essa transição, eu vou mostrar uma proposta para vocês, até a transição da adaptação para a aprendizagem dos nados deveria ser mais sutil. E geralmente como é que acontece? Tem adaptação, de repente cessa com a adaptação por completo e fica só o ensino dos nados e às vezes as crianças brincam na piscina se todo mundo se comportar extremamente bem. Aí uma vez o meu filho falou isso, o professor falou que a gente só pode brincar na sexta-feira se todo mundo se comportar bem. Mas o que eu fiz de errado para ser punido? Então a criança percebe isso, ela vai perdendo a vontade. Aí junta com outras coisas, às vezes fica muito frio, a água não estava aquecida do jeito que a criança gostaria, a criança tem uma tendência de sentir mais frio, tudo isso vai desestimulando, ok? Guilherme, então a criança tem que ir para a piscina para poder brincar? Não, a criança vai para a piscina para poder aprender. Mas um dos métodos que a gente utiliza, a ferramenta que a gente utiliza é o brincar, é o explorar, é um explorar mais aberto, mais livre, com múltiplas possibilidades de resposta. Não é o que acontece com os nados, que é sempre a mesma coisa, tem que ser daquele jeito. Eu não sou contra o ensino dos nados, não. Acho que eles têm que acontecer e também acho que eles têm que ser bem feitos, que é uma coisa que geralmente não acontece. Pode ser até um tópico a gente discutir aí. Débora, mas é importante que esse professor tenha sua própria adaptação aquática. Débora, eu estava conversando ontem com um professor sobre isso. Ele me perguntou assim, professor, eu vi um vídeo seu no Instagram e no YouTube que o senhor fala que para poder ensinar a nadar não precisa saber nadar. Mas e se fosse no mar? Foi aquele exemplo que eu falei, tem gente que está ensinando a nadar, fazendo adaptação no mar. O senhor acha que para poder ensinar a nadar no mar, o professor precisa saber nadar para poder ensinar? Eu falei, eu acho que não, vai ser a mesma coisa. O que a gente precisa saber é ensinar. A gente precisa saber o que ensinar e como ensinar. Obrigado, Débora.
Mas o mais importante, Débora, é a gente entender os argumentos. Eu não quero que vocês reproduzam os meus argumentos. Eu quero que vocês entendam para vocês pensarem nos argumentos de vocês, certo? Já vou ler o que você escreveu já, tá bom? Amélie. Então depois ele chegou assim, poxa, professor, mas como é que eu vou ensinar algo que eu não sei fazer? Eu falei assim, mas você não sabe ensinar ou você não sabe nadar? O professor não sabe nadar. Então, mas ele não quer, ninguém quer que ele nade, as pessoas querem que ele ensine. Então, se você quer que ele ensine, ele tem que saber o que ensinar, como ensinar. Aí ele falou, mas a experiência é importante, senão ele não ensina. Eu falei, sim, mas a experiência é de ensinar, não é a experiência de nadar. São coisas diferentes. Ninguém está cobrando do professor para poder dar uma aula a experiência de saber nadar. Eu quero dele uma experiência de saber ensinar. Porque a teoria ela é extremamente importante, e é o que a gente está discutindo aqui, teoria, mas quando chegar na hora H, é a experiência de vocês que vai fazer com que vocês tomem uma decisão melhor de fazer isso ou aquilo. Aí no final ele falou assim comigo, não sei nem se ele está acompanhando aí. Boa, Fernandão. Não sei nem se ele está acompanhando aí. Aí ele falou assim, mas se o professor estiver dando aula no mar e o aluno começar a se afogar, se o professor não souber nadar, o aluno vai se afogar. Aí eu repeti. Então ele está preocupado. Então aí o professor é importante que ele saiba nadar para que o aluno não se afogue e não para que o aluno aprenda. Se você está ensinando alguém a nadar no mar, as condições são mais instáveis, imprevisíveis, isso tudo vai acontecer. O professor está lá no stand-up, por exemplo, está ensinando o cara já a nadar os nados formais. E acontece alguma coisa, a pessoa fica em desespero, sei lá, um lixo, uma tartaruga, a pessoa fica desesperada. Você saber nadar vai ajudá-la a se sentir mais segura e a não se afogar. Mas a ensinar é uma outra competência diferente, certo? Amélie, vamos lá. Muitas vezes os pais projetam seus desejos nas crianças e ficam reféns da ansiedade de aprender os nados e nadar quilômetros. A criança não entende a cobrança. Isso aí, ela não entende. E pode ser que algumas crianças até consigam lidar com isso durante um tempo, mas esse é um dos principais motivos de abandono da natação. Então, crianças aí de 8, 9, 10 anos que têm sessão de treinamento de 3, 4 quilômetros, todos os dias, aquele treino repetitivo, enfadonho, aí você fala assim, mas ele consegue nadar, ele até está nadando bem. Verdade, mas em termos de estresse emocional, de interação social, de exigência cognitiva para a tarefa, não tem nenhuma. Então esse é um dos principais motivos de abandono, o treino monótono, cobrança excessiva de treinador e dos pais. Por isso, Amélia, é importante que a gente converse com os pais. Porque às vezes é um cara que foi ex-nadador, uma mãe que foi nadadora sul-americana, que apesar de ter sido uma excelente nadadora, não fez depois o curso de educação física, ela se formou em administração de empresas e ela tem a ideia de que a natação é do jeito que foi há 50 anos atrás. E não mudou nada. E ela foi uma excelente nadadora, mas ela é uma excelente nadadora, não significa que ela entende do processo de formação de uma criança para que ela seja nadadora também. Beleza? Então é importante que a gente fale a mesma língua. E depois que vocês conseguirem mostrar para os pais que aquilo é o melhor que o filho precisa ter, eles vão comprar a briga de vocês. E a tendência, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, a tendência é que quando chegue um pai questionando o que está acontecendo, os próprios pais conversem com esse outro pai que está duvidando do processo, vamos dizer assim, para conversar com ele e mostrar para ele por que é melhor desse jeito. A tendência é que isso aconteça. Então, no início, para você mudar aquela microcultura da sua escola de natação, do seu clube, é bem desgastante para você. Mas depois a tendência fique melhor. Isso aí, isso aí. Isso acontece com os pais. Vamos em frente, então. Nosso sétimo tópico,